Olá, você com certeza já ouviu falar desse programa de combate à fome. Ele foi criado no governo Lula. Foi a junção dos programas Bolsa Escola, Auxílio Gás e Cartão Alimentação, criados no governo de Fernando Henrique Cardoso. Já sabe de qual eu estou falando, não é? Do Bolsa Família. Esse programa consiste numa ajuda financeira dada a famílias cuja renda per capita varia entre R$ 70 e R$ 140 reais. Muitos não concordam com este benefício. Não é o caso da dona Janete de Fátima, que trabalha como diarista e tem 4 filhos para sustentar. Dona Janete fala sobre a importância de receber o dinheiro do Bolsa Família. Se não fosse o Bolsa Família, ela não teria como enviar os filhos para a escola. É importante, ajuda a pagar o passe escolar das crianças. Porque são 3 passes, vai dar R$ 45, dá 95, dá 100 e poucos. Já dá para pagar o passe deles. Ainda não dá, que eu tenho que esperar. Desde a escola deles, eles ir para a escola. E o material escolar, né? Eu não tenho, quem trabalha de diarista, um dia trabalha, um dia não trabalha. E daí não ganha todo dia. E para entendermos um pouco mais sobre esse assunto, a equipe da Entre Verbos conversou com o professor de Ciência Política Luiz Domingos, que falou sobre a importância deste benefício para as famílias carentes e sobre o desconforto gerado em algumas classes sociais. Os programas como o Bolsa Família, de distribuição de renda, são políticas públicas que são utilizadas em diversos países para tentar minorar, diminuir disparidades socioeconômicas entre as diferentes camadas, os diferentes estratos da população. Sobretudo em países com um fosso muito grande entre aquele grupo mais abaixo da pirâmide social e aquele grupo mais acima, esses programas se mostraram fundamentais para diminuir essa distância que separa os mais ricos dos mais pobres. E uma consequência desse tipo de benefício, uma consequência já experimentada no Brasil, é de cunho mais econômico do que propriamente social, porque incrementa fartamente a economia interna, o consumo interno. Então, é um dos insumos, é um dos ingredientes de um mercado interno um pouco mais desenvolvido. É essa, inclusive, a justificativa prioritária dos governos que fazem isso. Não apenas do governo brasileiro, mas dos governos que já lançaram um monte de políticas de distribuição de renda no mundo afora. Não apenas na Europa, que é a pioneira, mas também em países como o Canadá, Austrália e assim por diante. Bom, as críticas que se faz a esse tipo de política são críticas dos grupos socialmente privilegiados. Então, geralmente, os grupos que têm uma posição vantajosa na sociedade desfrutam de certos privilégios, basicamente. A classe mais elevada e a classe média se sentem um pouco incomodados com esse tipo de política de distribuição de renda, com Bolsa Família, etc. Por 2 razões. Em primeiro lugar, porque isso incomoda, espreme um pouco a classe média, né? Você traz um indivíduo, um grupo social que não está consumindo, você traz esse grupo para o mercado de consumo e esse grupo passa a consumir bens que antes eram exclusividade da classe média e da elite. Por exemplo, casas populares, apartamentos no subúrbio, carros populares, motos e assim por diante. Então, a classe média passa a em alguns aspectos seus, passa a ter que dividir os seus traços, as suas características, os seus atributos com um grupo muito mais amplo. E em sociologia a gente sabe que uma das coisas importantes que os grupos defendem, que as camadas sociais defendem, é os seus traços distintivos. Na medida em que a classe média perde um traço distintivo seu, que é o consumo de determinados bens que antes eram de exclusividade dela, ela passa a reclamar a sua, superioridade está sendo confundida, ela está perdendo a sua distinção, ela está perdendo a sua singularidade. E aí
combinado com esse argumento do fato da classe média ter que conceder, ter que se confundir e ter elementos parecidos com outras categorias sociais mais baixas, tem a ideologia do mérito. A ideologia do mérito consiste no elemento fundamental de motor da ação da classe média. A classe média estuda e trabalha e procura bons empregos e boas carreiras porque o argumento do mérito é aquilo que faz com que ela seja um grupo socialmente destacado, né? Que ela tenha respeito, por exemplo. Como que um indivíduo de classe média, um plebeu, entre aspas, pode casar-se com uma moça aristocrática, como a filha de um grande empresário, de um grande político? Se ele tiver destaque pelo mérito, se ele tiver feito bons estudos, se ele for inteligente, se ele tiver um bom emprego. A ideologia do mérito é um motor de ação da classe média no mercado. E é a ideologia que a classe média, ao produzir a sua atividade social, é a ideologia que se alastrou para as demais classes. Então, como uma espécie de ideologia dominante. É a ideologia que a classe média emprestou, inclusive, para as classes populares. Ora, se você quer ter uma boa vida, conquiste isso. Tenha o seu mérito, tenha a sua capacidade, a sua dedicação e o seu esforço. Só que se esquece de que o mérito é socialmente produzido. Não dá para comparar as condições de acesso aos recursos socialmente valorizados entre um indivíduo que mora no bairro da classe média e um indivíduo que mora no subúrbio. As condições de acesso ao bom estudo, a bons bancos escolares e a bons cursos de língua estrangeira e a bom mercado de trabalho, a boas posições no mercado de trabalho, não estão dadas na mesma situação para mim, que sou de classe média, e para um indivíduo que mora na cidade industrial e tem risco de tomar tiro em determinados confrontos entre a polícia e determinados grupos criminosos. Esse indivíduo tem muito mais dificuldade de construir o mérito da classe média, de atingir esse mérito da classe média. Então, quando você concede bolsas de distribuição de renda, dinheiro direto na conta de populações vulneráveis, carentes, você entrega um benefício para ela que ela não teve que trabalhar por aquilo. E aí a classe média reclama que isso não tem mérito, isso é uma forma de explorar eleitoralmente esse pessoal. Só que veja como o preconceito da classe média contra esses programas, ele se destina mais ao Estado e aos partidos políticos do que contra outros grupos. Por exemplo, quando empresas como o Bradesco fazem políticas sociais, distribuição de renda, colocam creches no subúrbio, fazem escolinhas de futebol, patrocinam algumas atividades para deficientes ou crianças carentes, ou mesmo jogadores de futebol vão entregar comida em alguns bairros pobres, isso não é visto como assistencialismo, não é visto como estelionato eleitoral. Mas olha, esses grupos ganham com isso, essas pessoas ganham com isso. Ou elas têm desconto no seu imposto de renda de pessoa jurídica, as empresas, ou os jogadores desfrutam de exposição, de mídia para esse tipo de atividade. Todo mundo que faz esse tipo de política, que promove esse tipo de assistencialismo, tem interesse em algum tipo de retorno. Ninguém faz isso de forma totalmente desprovida de certas expectativas. Não digo interesse explícito, mas há expectativa de que algo retorne. E no caso dos partidos que disputam o Estado, disputam o poder político em uma sociedade democrática, o que se espera com isso é resultado eleitoral. Mas os políticos fazem programas e políticas, quaisquer que forem, para angariar resultados eleitorais. Aqui em Curitiba, o que se faz é asfaltamento de via pública. Não é porque eles acham isso o maior dos eventos de organização da cidade, a política pública mais importante para a cidade. Mas é porque isso traz dividendos eleitorais. Então a gente tem que pensar com um pouco mais de realismo as políticas de distribuição de renda. Em primeiro lugar, elas são feitas em diversos lugares do mundo e elas têm prazos de validade, às vezes elas duram 40 anos, mas na Austrália há mais de 30 anos os aborígenes recebem políticas de distribuição de renda, eles recebem uma bolsa mensal, porque constituem um grupo vulnerável naquela sociedade, e as bolsas lá, o dinheiro, a renda mensal que o aborígene recebe já existe há 30 anos. Então é uma política comum, não é uma aberração, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o preconceito que se tem, como geralmente a gente ouve em alguns comentários,
são um preconceito sintomático da posição do indivíduo na sociedade, né? Os grupos vulneráveis não participam desses preconceitos. Eles realmente acham que isso pode ser uma coisa boa que o Estado tem feito. E a classe média acha que não, acha que isso é uma forma de estelionato eleitoral. E aí, claro, ela se vale daqueles exemplos que aparecem uma vez por semana no Fantástico. Um caso de desvio, uma família que não aplica bem o dinheiro, uma distorção, uma corrupção que acontece em uma cidade específica do Nordeste no cadastro das famílias. Mas não pensam no impacto macro disso, que é um impacto econômico gigantesco e um impacto de acesso a bens básicos de consumo por parte das populações carentes, que são verificáveis nos dados do IPEA e do IBGE recentemente, e que são responsáveis por ter melhorado significativamente as condições da população mais carente no Brasil. Isso não é uma política que vai provavelmente ser uma política de partido. Essa provavelmente vai ser uma política de Estado no Brasil, independentemente do partido que fique no poder. Porque, lembremos, ela começou com o governo do PSDB, se aprofundou no governo PT, e hoje o impacto dessa política é tão grande no Brasil que é provável que ela permaneça por outros governos, independentemente da coloração partidária.